Qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Mateus, capítulo 12, versículo 50. Neste vídeo final, o tesouro eterno chega ao seu destino, o remanescente fiel. Venha conosco. O episódio começa com uma cura que ultrapassou todos os limites do humanamente explicável. Jesus liberta um homem cego, mudo e endemoninhado, conforme Mateus, capítulo 12, versículo 22. A tríplice condição tornava o milagre irrefutável. A multidão ficou estupefata e perguntou: não será este o filho de Davi? Em Mateus, capítulo 12, versículo 23. O mesmo título que Mateus proclamou na abertura do Evangelho com a gematria das 14 gerações, é agora pronunciado espontaneamente pelos que apenas haviam visto o impossível acontecer. A pedagogia divina havia funcionado. A obra revelou o obreiro. Os fariseus responderam com a acusação mais pesada possível. Este não expulsa demônios, senão por Belzebu, príncipe dos demônios. Em Mateus, capítulo 12, versículo 24. O nome Baal-Zevuv, Senhor das Moscas, título sarcástico para uma divindade filisteia de Dum dos Reis, capítulo 1, versículo 2, havia se tornado, no período do Segundo Templo, sinônimo de Satanás. Ao escolher esta opção, os fariseus atribuíam a obra do Espírito Santo à agência de Satanás. Jesus responde com lógica impecável em Mateus, capítulo 12, versículos 25 ao 29, e então pronuncia a advertência mais solene dos evangelhos. Em Mateus, capítulo 12, versículos 31 e 32. A blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. O pecado irremissível é a rejeição definitiva, lúcida e obstinada da evidência mais clara possível da presença divina. Não é incredulidade, é apostasia da luz. O episódio de Belzebu produziu uma divisão nítida. Os fariseus no caminho da rejeição. De outro lado, os que permaneceram questionando com abertura genuína, o embrião do remanescente. Em Mateus capítulo 12, versículos 46 ao 50, Jesus redefine família. Qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, irmã e mãe. O remanescente não é identificado por etnia, laços sanguíneos ou filiação religiosa, mas pela obediência à vontade do Pai. As 42 gerações de Mateus são o argumento de que a história inteira foi preparação para este momento. O remanescente que surge após o episódio de Belzebu é o cumprimento humano vivo dessas gerações. Aqueles que, ao fim de toda a preparação histórica, reconhecem em Jesus o filho de Davi. Enquanto os fariseus, os mais instruídos na lei, o rejeitam, são os humildes, os curados, os pecadores e as mulheres que permanecem. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressurgiu ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, dos quais a maior parte ainda vive, mas alguns já dormem. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 3 ao 6. Os verbos gregos parelabon, recebi, e paredoca, entreguei, são os termos técnicos da transmissão oral formal, de tradições autoritativas de mestre para discípulo. Este bloco é amplamente reconhecido como credo pré-paulino, possivelmente formulado em Jerusalém entre os anos 33 e 38 depois de Cristo, dentro de 3 a 5 anos após a crucificação, quando os próprios eventos ainda eram memória viva entre centenas de testemunhas. Esta datação torna o credo de 1 Coríntios, capítulo 15, o documento mais antigo sobre a ressurreição que possuímos, anterior aos próprios evangelhos sinóticos. O verbo que Paulo usa para cada aparição do Cristo ressurreto, incluindo a dos 500, é opti, auristo passivo de oral. A escolha do passivo opti é precisamente o vocabulário grego da teofania no Antigo Testamento, onde a Septuaginta o usa para as aparições de Deus e do anjo do Senhor. Ao usar opti para as aparições do Cristo ressurreto, Paulo não está descrevendo visões subjetivas. Está inserindo estas aparições na categoria das teofanias do Antigo Testamento. Os 500 foram os destinatários de uma ação iniciada por Cristo, não os produtores de uma experiência psicológica subjetiva. A lei de Moisés estabelecia o princípio jurídico do testemunho.
Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, o fato será confirmado. A aparição a mais de 500 irmãos excede o mínimo por um fator de mais de 160. Paulo sublinha a contemporaneidade. A maior parte ainda vive, escrevendo 22 anos depois da ressurreição. O desafio público implícito: vá verificar. A hipótese naturalista mais sofisticada é a alucinação coletiva. A psicologia clínica contemporânea documenta que as alucinações são fenômenos rigorosamente individuais. 2 pessoas em estados diferentes de consciência não alucinam o mesmo conteúdo específico simultaneamente. A aparição a 500 irmãos de uma só vez, simultaneamente, é precisamente o dado que torna a hipótese alucinatória insustentável. Além da alucinação coletiva, 3 outras teorias naturalistas foram propostas: túmulo errado, corpo roubado, transformação psicológica por luto. Cada hipótese colide com dados históricos e contextuais. As autoridades não apresentaram o corpo. Conspirações não sobrevivem ao sofrimento dos conspiradores. As aparições são descritas como físicas e verificáveis. E a aparição simultânea a 500 não se ajusta à psicologia clínica. Nenhuma dessas hipóteses sobrevive ao confronto com o conjunto dos dados. O que sobrevive é o testemunho dos 500. O conceito hebraico de Shehar, remanescente, é um dos temas proféticos mais ricos do Antigo Testamento. O que ocorreu na Semana da Paixão foi uma prova de fidelidade que separou o joio do trigo. Havia um remanescente que manteve a fé, que permaneceu nas imediações da cruz, que foi ao sepulcro no primeiro dia da semana. Como Elias encontrou os 7.000 que não tinham dobrado os joelhos a Baal, os 500 são o remanescente neotestamentário. O termo aparche, primícias, remete à primeira porção da colheita ofertada ao Senhor. A ressurreição de Jesus no terceiro dia, no Festival das Primícias, é o penhor divino de que toda a colheita também ressurgirá. Os 500 que estavam no Monte da Galileia foram os primeiros seres humanos que, de modo visível e histórico, existem sob a nova cabeça federal, o segundo Adão ressurreto. Eles são as primícias visíveis desta vivificação. O arco teológico encontra seu clímax. O tesouro oculto desde a fundação do mundo, as genealogias, os tipos e sombras, a gematria, a paternidade legal de José e a linha davídica de Maria, tudo converge. O tesouro se levantou dos mortos e foi visto por mais de 500 irmãos ao mesmo tempo. A pedra do sepulcro não foi apenas removida, foi o selo eterno arrancado do cofre divino. O que a eternidade guardou, a história recebeu. Todo ser humano nasce sob Adão. A transferência para existir sob a nova cabeça federal está delineada por Cristo. A porta: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A promessa do Consolador, o Paracletos. A habitação trinitária: viremos e faremos nossa morada. E o rito de ingresso: ide, fazei discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pedro sintetiza: arrependei-vos, sede batizados e recebereis o dom do Espírito Santo. 3 movimentos inseparáveis: arrependimento, batismo e recepção do Espírito. O crente ainda carrega a carne e pode ser tentado, mas já não está sob o domínio que torna a queda inevitável. O Espírito que ressuscitou o segundo Adão habita no interior do crente e vivificará os corpos mortais pelo seu poder. Há uma imagem que atravessa todo este estudo: a de um cofre. O cofre de Colossenses, capítulo 2, versículo 3, onde estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Deus guardava este cofre desde antes de criar o mundo. Cada geração da genealogia de Mateus era um passo na direção do cofre. A profecia de Miqueias apontou o endereço: Belém. A gematria das 14 gerações é a combinação numérica da fechadura. O nascimento virginal e a paternidade legal resolvem o impasse adâmico. A impecabilidade de Jesus é vitória sobre a tentação. O cofre estava sendo aberto de dentro para fora. Os 500 remanescentes são aqueles que estavam no Monte da Galileia, quando o cofre foi apresentado pela última e mais gloriosa das vezes. O ressurreto em corpo glorificado, mostrado a 500 ao mesmo tempo. O Opte reinseria as aparições na categoria das teofanias do Antigo Testamento. O apóstolo lança o desafio: a maioria ainda vive. Vá verificar.
A aritmética da graça não tem erros de cálculo. Cada geração foi contada. Cada testemunha foi identificada. O cofre foi aberto. E o que havia dentro era mais do que qualquer geração havia imaginado. O cofre não ficou apenas aberto na história. Foi depositado. Todo ser humano que crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que se arrepende, que é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que recebe o dom do Espírito Santo, recebe no seu interior o que a eternidade guardou. A Trindade faz do interior do crente a sua morada permanente. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, em espírito vivificante. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 45 e 47. Porque, assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Porque, assim como pela desobediência de um homem, muitos foram constituídos pecadores, assim também pela obediência de um, muitos serão constituídos justos. Maior é o que está em vós do que o que está no mundo. 1 João, capítulo 4, versículo 4. O cofre foi aberto, o tesouro foi entregue. Obrigado por percorrer este estudo conosco do início ao fim. Que o segundo Adão, Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, abençoe e guarde a cada um de vós. Amém.